Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos trabalhar num texto muito conhecido da palavra de Deus, que é um texto um tanto quanto difícil também de entender, essa dualidade, mas que tem muitos princípios para nós tirarmos aqui. A forma como Deus trabalha é no meio da pressão. Deus trabalha pressão nas nossas vidas, e através da pressão Ele vai extrair de nós o melhor. Então, se você está vivendo em pressão, está vivendo algum desafio espiritual, emocional na sua vida, você pode ter certeza que Deus está trabalhando para extrair o seu melhor. Então hoje tem notícia boa para você. Amém? Amém? Hoje tem notícia boa. E nós vamos aqui para o tema da nossa pregação: Deus transforma pressão em poder. Então olha para o vaso e para a vasilha do seu lado e fala assim: Deus transforma pressão em poder. Quanto mais pressão, mais poder de Deus. Vem pressão de todos os lados, pode vir. Quanto mais pressão, mais poder. Sabe por quê? Porque pressão revela caráter e propósito, e Deus trabalha desse jeito. Nós vamos ver aqui um texto muito lindo da palavra de Deus, logo no início, primeiro livro da Bíblia, em Gênesis 25, de 19 a 34. A Bíblia nos diz: este é o registro dos descendentes de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Ele tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. Então olha o padrão se repetindo. Abraão se casa com Sara, que era estéril, e tem o filho da promessa, que é Isaac. Quem esteve numa outra quarta aqui, eu preguei sobre sair fora da promessa, não foi? E daí gerou o que? Ismael. Mas Sara tinha um padrão de comportamento, né? Um padrão biológico de esterilidade, e ela transmite isso para sua descendência. Então Rebeca também era estéril. Nós chamamos isso de maldição hereditária, mas toda maldição hereditária em Jesus já caiu por terra, em nome de Jesus. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a oração de Rebeca. A sua mulher engravidou. Só aqui já dava uma pregação. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os bebês, então eram gêmeos, lutavam entre si dentro dela. Por isso perguntou: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Ela não foi consultar aos médicos, ela foi consultar ao Senhor. O Senhor lhe disse: duas nações estão no seu ventre, desde as suas entranhas dois povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos no seu ventre. O primeiro, ao sair, era ruivo, e todo o seu corpo era coberto de pelos, como um manto. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Então o primeiro bebezinho, que é o primogênito, nasceu, e ele era ruivo, ou seja, meio avermelhado, e ele era peludinho. Amém? Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar. Olha os detalhes da palavra de Deus: agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso deram-lhe o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso, o primogênito, um homem dado ao campo, ao passo que Jacó era um homem tranquilo, que ficava no acampamento.
Isaac amava Esaú, porque saboreava as caças que lhe trazia. Então o primogênito, o primeiro que nasceu, era um caçador habilidoso, o ruivinho, o Esaú, o peludinho. E daí o outro caçava muito, o outro, que era aqui o Jacó, ele ficava esperando a caça, o irmão trazer, ficava no acampamento e não fazia nada. Os meninos cresceram, então Esaú tornou-se um caçador habilidoso, já li. Ao passo que, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto. Voltando aqui. Isaac amava Esaú, porque saboreava as caças que lhe trazia. Rebeca amava Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso Esaú foi chamado Edom. Edom significa homem vermelho, tá? Ele era ruivo, então o apelido dele, chamavam ele de homem vermelho. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú disse: estou a ponto de morrer. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Ele lhe fez um juramento, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então a história conta aqui que o caçador, que era o mais velho, o primogênito, ele sai para caçar e traz uma caça, e o seu irmão estava fazendo um ensopado com a caça que ele havia já trazido nos outros dias. E ele chega com muita fome, muito cansado, e a Bíblia diz que ele estava a ponto de morrer, de tão cansado que ele estava. E daí, ele era o irmão mais velho, o que ele fala? Pelo amor de Deus, me dá esse negócio para comer, eu não aguento esperar, me dá. Ele falou assim: eu só te dou se você me der a sua primogenitura, ou seja, o seu direito de ser primogênito você passar para mim. E daí ele trocou isso por um prato de lentilha, por um ensopado. Então esse texto ele não vai falar apenas de Esaú e de Jacó. Ele não fala apenas também sobre comida. É algo muito espiritual e poderoso. Fala sobre uma guerra espiritual, fala sobre uma identidade, fala sobre honra, fala sobre governo, fala sobre herança. E é tudo isso que nós vamos trabalhar hoje. Esaú, então, ele não perde uma refeição. Esaú, ele perdeu um destino. Fala assim comigo: Esaú perdeu um destino. A Bíblia diz que ele chegou cansado, não foi? A ponto de morrer. E a palavra no grego utilizado cansado, se você for pegar na Bíblia, significa aief, que do hebraico significa alguém drenado. Drenado, olha o literal, drenado, emocionalmente enfraquecido, por dentro vulnerável espiritualmente. Então a Bíblia está falando que ele chegou cansado, não é fisicamente. Eita, aleluia. Eu falei: tem uns cachorros brigando aqui. Eu achei que eram uns cachorros. Falei: entrou cachorro na igreja, tá brigando aí. Daí eu vi a minha voz no eco, aleluia. Então olha aqui, presta atenção, corta para mim. Tá me ouvindo? Ele não chegou cansado fisicamente. Não dá a impressão que a gente está lendo que ele chegou cansado fisicamente, mas é alguém drenado emocionalmente, enfraquecido por dentro, vulnerável espiritualmente. A palavra é aief, cansado. Então é exatamente assim que Satanás trabalha, porque uma noite de sono
de cansaço físico, que nem eu estou hoje, que fui dormir 3 horas da manhã e acordei às 10, se resolve com o quê? Com uma boa noite de sono. Mas Satanás, ele entra onde? Ele entra na área emocional e espiritual para te drenar. E é aqui que mora o problema. Por quê? Ele não ataca você quando você está forte. Não é fisicamente. Ele não ataca quando você está forte fisicamente, mas quando você está fraco espiritualmente. Ele espera você se cansar. E às vezes você pode falar assim: eu estou muito cansado dessa batalha que eu estou vivendo na minha vida, dessa pressão por todos os lados, essa batalha que eu estou vivendo na minha família, na minha casa, no meu emprego, espiritualmente, no meu casamento. Então Satanás, ele trabalha aonde? Quando você está se sentindo como? Pressionado. Olha para o vaso, para a vasilha do seu lado e fala assim: está se sentindo pressionado? Está se sentindo frustrado? Está se sentindo emocionalmente vulnerável? Cuidado, porque Satanás, é essa hora que ele vai trabalhar. Vigia, vaso. Então Jacó, ele chega e ele estava diante de uma panela. Esaú estava o quê? Ele acabou de voltar da caça, ele estava drenado espiritualmente e emocionalmente. Esaú, então, Jacó estava diante de uma panela e Esaú estava de frente de uma decisão eterna que mudaria para sempre a sua vida. Sabe o que o diabo faz? Quando você está fraco, você está emocionalmente e espiritualmente exausto, é aí que Satanás vai entrar e uma decisão errada muda todo o seu destino. Vigia, vaso. Então o problema nunca foi a lentilha, o problema foi trocar o eterno pelo imediato. Não troque as coisas eternas, as promessas de Deus, por coisas imediatas. Sabe o que Deus está ensinando e falando hoje para você? Está cansado? Não desista. Aprenda a descansar e não a desistir. Está cansado? Vem para a igreja orar. Está cansado? Vem para o culto fé. Está cansado? Vem servir. Está cansado? Vem para o GC. Não desista. É sobre isso, vaso. Não desista. Não troque a promessa de Deus, o eterno, pelo imediato. E Deus trabalha nisso aqui. Por quê? Deus permite pressão, que a pressão chegue na minha e na sua vida, para o quê? Para revelar quem está preparado para governar. Porque só governa na terra quem está preparado para governar as suas emoções e não deixar o cansaço espiritual, o cansaço emocional te governar. Então seja governado hoje. Aprenda a ser governado hoje pelas suas emoções, e também não ser governado pelas suas emoções, e ser governado por Deus. Então Deus permite essa pressão para o quê? Para revelar quem está preparado para governar. Então, quem está sendo pressionado em alguma área da vida aí? Quem está passando por luta? Tem alguém aqui? 3 pessoas, glória a Deus. Me conta qual que é, então, o que você não está vivendo, vaso? Me ensina por que você não está passando pressão. Quem está passando por pressão aí? Levanta a mão. Eu estou passando por várias. Está passando pressão? Então Deus vai trabalhar, está trabalhando. Fique em paz. Deixa Deus trabalhar. A pressão não veio destruir você, sabia? A pressão veio para revelar se você ama mais o prazer imediato, que é o prato de lentilha, do que o propósito eterno. É assim que Deus trabalha. Então, tem pessoas aqui essa noite, ou essa manhã, Jesus, essa noite, tem pessoas essa noite aqui, que Deus está falando:
que você, por conta de uma pressão, por falta de governar as suas emoções e ser governado por Deus, abandonaram casamentos, venderam princípios, negociaram santidade, trocam altar por prazer, vir na igreja, estar na presença por prazeres imediatos, trocam presença de Deus e presença de pessoas importantes por aprovação dos outros. Pessoas que estão aqui essa noite, que estão trocando a primogenitura que Deus te deu por lentilhas emocionais. Mas eu tenho uma boa notícia: Deus está levantando uma geração que suporta pressão sem vender a sua identidade. Eu declaro sobre a sua vida que a pressão vai chegar, porque no mundo nós teremos aflições, mas eu declaro aqui no Culto Fé, para quem está nos assistindo online, pode vir pressão, porque quanto mais pressão vier, eu não vou vender a minha identidade, eu não vou vender propósito, eu não vou vender tudo aquilo que Deus me entregou. Eu declaro em nome de Jesus: você vai suportar pressão, você vai passar pelo mar, você vai passar pelas águas, e elas não submergirão a sua vida. Em nome de Jesus. Olha aqui que Paulo fala, Romanos 8,18: porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Então está tendo sofrimento? Está tendo sofrimento. Eu tenho as minhas lutas e os meus sofrimentos. Está tendo sofrimento, mas meu querido, isso não vai ser comparado à identidade e ao propósito que nós teremos na glória eterna. Então suporta a pressão. Suporta a pressão. Nós temos alguns princípios que nós vemos nessa palavra aqui. E a primeira coisa que quem não suporta a pressão não tem autoridade espiritual para governar. Quem não suporta a pressão não tem autoridade espiritual para governar aqui nessa terra. Então fala assim: quanto mais pressão, mais poder. Quanto mais pressão, mais poder. Repita: quanto mais pressão, mais poder. Quanto mais pressão, mais poder na sua vida. Esaú, ele tinha fome de comida, mas Jacó, o que pediu a primogenitura, ou seja, o irmão mais novo, ele tinha o que? Fome de destino. Eu declaro pessoas aqui que hoje que têm fome de destino. Destinos proféticos estão sendo ativados hoje aqui em nome de Jesus. Eu declaro que você não será confundido. Eu declaro sobre a sua vida que propostas podem seguir, mas você não sairá do propósito. Propostas surgirão na sua vida, mas você não vai vender os seus valores. Você não vai vender aquilo que Deus te confiou. Sabe por quê? Porque você não tem fome de comida, você não tem fome das coisas desse mundo. Está cansado? Aprenda a descansar, mas não a desistir. Tenha fome de destino. Esaú era o primogênito. E a primogenitura, hoje nós não temos mais essa cultura tão arraigada. No meio cristão sim, mas a primogenitura, ele não era apenas um benefício familiar. Ao primeiro filho que nasceu, ele tem direito à herança, ele tem direito a fazer o que ele quiser. O que representava biblicamente a primogenitura? Era uma autoridade espiritual, era herança financeira, era liderança da família, era porção dobrada, era a continuidade da promessa messiânica. Então o primogênito, quem que ele era? Ele era o sacerdote da casa, era o filho mais velho.
ele era o pastor da casa. Só que Esaú trocou tudo isso por alívio emocional. Comida. A primogenitura, olha só, do hebraico significa Becorá, que significa posição de honra, direito de governar, legado espiritual. É isso que estava sobre a vida dele. Ele trocou então posição de honra, direito de governar e legado espiritual. Sabe por quê? Porque Esaú estava tão dominado pela pressão momentânea da exaustão emocional, física e espiritual, que perdeu o discernimento eterno. É forte. Hebreus 12:16. E ninguém seja imoral ou profano como Esaú. Paulo falando sobre Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. E daqui, quando Paulo fala a palavra profano, significa do hebraico bebelos, que significa alguém sem percepção espiritual, alguém que pisa no sagrado como se fosse pisar no comum. Olha que lindo isso. Então Paulo está falando que Esaú, ele perdeu a percepção espiritual. Ele estava vindo na igreja como se fosse um local comum, um shopping. Ele estava vindo num culto como se fosse uma praça. Ele perdeu a percepção de que Deus estava presente. Ele perdeu, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nada pode separar nós do amor de Deus, amém? Aleluia. Mas não perca a percepção espiritual. Deus fala todo dia, a todo momento, utiliza pessoas, situações. Não perca a percepção espiritual. Pastor, como que eu perco? Tratando as coisas espirituais como coisas comuns. Eu vou no culto fé. Vamos lá, porque é legal, a gente dança o corinho de fogo. Não é porque é legal, meu querido. É uma percepção espiritual. Você está vindo aqui porque você está aprendendo, se relacionando com Deus. Não troque isso, que seja inegociável na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então Esaú, ele não cai por fome, porque ele falou que ele estava a ponto de cair, de morrer. Ele caiu por falta de honra do que Deus deu para ele, direito de primogenitura. Então hoje tem pessoas vivendo igual a Esaú. Como, pastor? Trocam propósito por prazer, presença de Deus por aceitação de pessoas. Mas você vai naquela igreja da parede preta? Não. Aceitação de... Não vai lá não. Não, pelo amor de Deus, isso aí não faz sentido não. Santidade por carência. Chamado por dinheiro. Eternidade por impulsos emocionais. Quantas pessoas, e eu me incluo, eu saí da rota e demorou 10 anos. Fala assim comigo, 10 anos. 10 anos para eu voltar para a rota onde eu estava. Sabe por quê? Impulsos emocionais. E Deus está te livrando hoje de tomar decisões na alma, de tomar decisões segundo a sua mente, de tomar decisões na carne, porque uma decisão errada desalinha toda a rota. O inferno, sabe o que ele vai tentar fazer nas nossas vidas? Ele sempre vai tentar convencer que a sua dor é maior que a sua promessa. Aí esses dias, essa semana eu vi no Instagram, não sei se vocês viram aquela postagem, eu até repostei. O pastor na porta da igreja com um guarda-chuva, chovendo, e falando assim: agora eu estou esperando os irmãos que cantam no culto, né?
A perseguição não matou a igreja, os leões não pararam, e a igreja vazia. Cadê os irmãos? Por causa de uma chuva perde o propósito. Por causa de uma chuva, de um frio, não vem na igreja. Quantos de nós não vamos e negociamos por prazer? Então o que o inferno vai tentar fazer? O inferno vai tentar olhar para você e vai falar assim, que a sua dor é maior que a sua promessa. Então fique em casa, então não estuda, então não trata bem essa pessoa, então não dizima, então não oferta, então não sirva como voluntário. Por quê? Porque dói, porque exige esforço, porque sai de mim. Por quê? Porque dá trabalho. Então o inferno sempre vai tentar criar uma barreira entre aquilo que é poderoso para você em Deus. Não negocie essas coisas. Não negocie. Mas quem nasceu para governar, e eu declaro para a vida de vocês aqui, ministros do Evangelho nasceram para governar, e todos vocês que nasceram para governar suportam processos. Fala assim: eu suporto os processos. Pode mandar pressão, Deus. Pode se levantar, Satanás. Eu estou firmado na rocha. Eu suporto processos. Olha para o vaso e para a vasilha e fala assim: você suporta processos. Você suporta processos, vaso. Você suporta processos. Porque você foi feito para governar. Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Salmo 105, 19 vai falar: até cumprir-se a profecia a respeito dele, provou a palavra do Senhor. Então é até chegar. Pastor, eu tenho que vir na igreja, eu tenho que orar, eu tenho que confiar no que Deus falou para mim. Até quando? Até você morrer. Fala assim: até eu morrer. Até eu morrer, vaso. É até o final. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta. É até quando você não vê nada. José, ele suportou na prisão. Davi suportou na perseguição. Moisés suportou a pressão do deserto. E Jesus suportou a cruz. Porque a autoridade nasce na pressão. A autoridade nasce na pressão. Então se você está sendo pressionado, você está criando autoridade por Deus, em Deus, para governar nessa terra. Suporta a pressão. Fala assim comigo: quem vende princípios na pressão nunca sustentará poder no propósito. Suporta. Deus está falando hoje para você. Eu sei que está difícil, eu sei que está desafiador. Pastor, mas você não sabe o que aconteceu. Eu sei, não sei o que aconteceu, mas eu imagino que esteja difícil. Mas Deus está falando para você: suporta o processo, porque eu estou te lapidando. Suporta o processo, porque eu estou nesse negócio. Suporta o processo, porque quando você terminar e cumprir de suportar o processo, você vai governar. Você vai governar. Segunda coisa, segundo princípio que nós tiramos dessa palavra: o que você alimenta define o que você se torna. Esaú alimentou o quê? O corpo, mas ele matou o espírito. Tem alimentos, Jesus fala: nem só de pão viverá o homem. Você precisa se alimentar bem, aleluia. Tem uns que estão se alimentando até demais, aleluia. Todos nós precisamos nos alimentar bem, mas não é esse alimento que faz você suportar pressão. Esse alimento terreno, sabe o que faz se você suportar pressão?
é alimento espiritual, é palavra de Deus, é comunhão com Deus, é oração, é vir na igreja, é servir, é dizimar, é ofertar, é se relacionar, é se colocar à prova, suporta a pressão. Sabe por quê? Porque você vai precisar de alimento espiritual. Então Esaú, ele chegou como? Dominado pela necessidade momentânea. A necessidade momentânea é o quê? Eu tenho um problema, eu vou lá como? Eu estou cansado, eu vou lá e durmo. Eu estou emocionalmente exausto, eu vou lá e dou um tempo, dou uma pausa. Mas ele trocou isso por propósito. E Jacó, o irmão dele mais novo, estava cozinhando lentilhas. O que ele faz? Espiritualmente ali, Deus já profetizou, ia nascer duas nações. Espiritualmente estava acontecendo uma negociação. Então, o que eu tenho para falar para você? Tem coisas que você pensa que é natural, mas é espiritual. Pastor, eu só estava falando com fulano. Pastor, eu só fui naquele evento. Pastor, mas eu só falei isso. Tudo é espiritual. O mundo espiritual está sendo aqui, está no meio de nós. Toma cuidado com as suas falas. Toma cuidado aonde você vai. Toma cuidado aonde você pisa, o que você fala, porque tudo é espiritual. Ou você está negociando com Deus ou com o diabo. Toma cuidado. Ali estava acontecendo uma negociação. Só que a pressão vai revelar quem governa você, ou a carne ou o espírito. Paulo vai falar em Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então está tendo uma guerra. E a palavra carne do grego significa natureza caída, significa desejos desordenados, significa impulsos sem submissão a Deus. Esaú era governado pelo agora. Jacó, apesar dos seus erros, olha só, apesar dos seus erros, valorizava a promessa. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser primogênito, você só precisa valorizar aquilo que Deus falou para você. Você não precisa ser o primeiro da sua família, você não precisa ser o melhor trabalhador, você não precisa ser o melhor voluntário, só precisa ficar firme na promessa, porque Ele é fiel para cumprir. Então fica firme na promessa, não desvia, vaso. Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque Jacó, ele era imperfeito, mas ele tinha o que? Fome espiritual. Eu e você somos imperfeitos após a queda, mas nós temos fome espiritual. Aqui está o segredo, vaso. Tenha fome espiritual. Mesmo não sentindo, venha para a igreja. Mesmo não sentindo, vai orar. Mesmo não sentindo, vigia, vaso. Fome espiritual. Você não precisa ser perfeito. Fica firme só na promessa. Qual que é o nosso problema hoje em dia? A nossa geração atual quer recompensa sem renúncia, autoridade sem altar, unção sem processo, coroa sem cruz. Mas o reino de Deus exige domínio próprio. 1 Coríntios 9:25. Todo atleta em tudo se domina. Cadê os atletas de Cristo aqui? Cadê os atletas de Cristo aqui, que dominam e governam as suas emoções?
Em nome de Jesus, eu declaro muitos atletas de Cristo nascendo hoje para a honra e glória do poder de Jesus. Pessoas que governam as suas emoções, pessoas que governam as suas impulsividades. Sabe o que Paulo está falando aqui? Domina, a palavra domina significa autocontrole, domínio sobre impulsos, capacidade de suportar pressão sem perder a identidade. Capacidade de suportar pressão. Você pode errar. Quem estava aqui no culto, último culto que eu preguei, quarta-feira, que eu fiquei meio irritado aqui no púlpito, eu falei assim: vamos lá, vamos passar isso aí. Não foi ou não foi? Não foi? Porque eu já tinha falado 5 vezes na produção. O pessoal da produção de culto sabe aí, né? Eu tinha falado, gente, vamos tomar cuidado. Só que nós temos uma menina, a Luana. Dá uma salva de palmas para a Luana lá atrás. Levanta aí, Luana. A Luana, ela está aprendendo. E daí o pessoal veio e falou: pastor, eu acho que você pegou um pouco pesado. Eu falei: ah, peguei um pouco pesado? Eu achei que era o pessoal já de domingo, já mais calejado, né? Aí a Luana está começando e ela se sentiu muito mal. Aí eu falei assim: não, eu tenho que ir lá falar com a Luana. Hoje eu fui lá e falei: Luana, me perdoa se eu fui grosso com você. Não foi a minha intenção. Você me perdoa? Você me ama? E dei um abraço nela, não foi, Luana? Me perdoa, tá? Por quê? Você, vaso, você pode errar. Você vai errar. Eu vou errar. Todo mundo vai errar. Todo mundo está suscetível a errar, vaso. Pelo amor de Deus. Se você falar: não, eu não erro, pastor, então vamos dar um par de asa para você começar a bater, que daí você vai ser o anjo da igreja. Só que você não pode, por conta da pressão, perder a identidade. É isso que o diabo quer. Perdeu a identidade, orgulho, não vai pedir perdão. Não, errou, peça perdão. Não perca o propósito. O meu propósito é ser a imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra. Então, se eu não for humilde o suficiente para pedir perdão para Luana, eu perdi a identidade. Quais são os pratos de lentilha hoje? Pornografia, orgulho, dinheiro ilícito, relacionamentos tóxicos, adultério, vaidade, ego, vícios emocionais, aprovação de pessoas. O inferno sempre oferece prazer rápido em troca de propósito eterno. Não negocie isso. Errou, peça perdão. Não negocie com orgulho. Tropeçou, peça perdão. Não negocie com prazeres imediatos. Toda tentação é uma proposta para trocar a eternidade por alívio momentâneo. E a terceiro princípio que eu quero falar aqui com vocês: Deus transforma pressão em autoridade para governar. Jacó, ele saiu da mesa com mais do que comida. Sabe o que ele saiu da mesa? Com uma herança. Enquanto Esaú só pensava na fome, Jacó discernia o que? O futuro. Ele não estava sendo governado por prazeres imediatos. Ele estava sendo governado por Deus. Ele estava sendo governado pelo que havia de vir, o propósito dele. Quem honra o que Deus libera, recebe governo. Fica de pé. Quem honra o que Deus libera, recebe governo. Eu libero sobre a sua vida governo, autocontrole. Eu libero. Quem crê faz assim: eu libero sobre a sua vida domínio próprio. Eu libero sobre a sua vida amor, compaixão. Eu libero sobre a sua vida poder, autoridade, domínio próprio, em nome de Jesus. Fala assim: eu agarro a palavra da fé. Eu agarro a palavra da fé.
Mateus 25, 21. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que é fiel, vaso? Fiel do grego significa constante, firme sob pressão, confiável mesmo em tempos difíceis. Então Deus está falando para você: está difícil hoje? Está com problema? Seja constante, fique firme, aguente pressão. Quanto mais pressão, mais poder. Fala comigo: quanto mais pressão, mais poder. Quanto mais pressão, mais poder. Olha só, Esaú então ele perde a primogenitura porque não suportou pressão. Então muitos aqui hoje estão perdendo o que? Casamento, ministério, comunhão, pureza, chamado, porque estão tentando aliviar dores emocionais, sem discernir as consequências espirituais disso. Mas hoje Deus está chamando cansados, os feridos, os frios espiritualmente, os desviados, os que estão negociando o princípio. A mesa é para vocês. Aqui no altar tem renovo, não desista. Aqui no altar tem poder, aqui no altar tem ex-zoe, poder, autoridade para a sua vida. Aqui tem água para beber e andar mais uma milha. Não negocie, não desista. Aprenda a descansar e não a desistir. Amém? Então hoje eu quero, vocês têm alguma música? Então vai, vasilha, vai, vaso, vamos lá. Pode tirar aqui. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Declare! O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Agora eu quero que todos fechem os olhos. Coloca a mão no coração, todos, abaixem suas cabeças. E nós vamos fazer a oração mais importante, mais poderosa dessa noite. Essa oração tem o poder de te dar um refrigério, para você conseguir andar mais uma milha, para você conseguir se reabastecer. Então ora e repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que pressão vem do Senhor, que pressão é para eu exercer governo nessa terra, que pressão é para eu governar as minhas emoções, para governar na terra. Eu entendi que governo o Senhor me deu, que é em mim e através de mim que eu vou governar nessa terra sobre principados e potestades. Eu declaro, Senhor Jesus, que hoje eu sou teu e tu és meu. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Salva a minha vida, salva o meu espírito. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu que me desviei por cansaço, por pressão,
eu que desisti por pressão da vida, por pressões emocionais, por pressões sociais, eu que desacreditei do Senhor e saí dos teus caminhos, eu volto hoje para os teus braços de amor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Celebra, Senhor. Agora todos fiquem de olhos fechados, continue com a mão no coração. Eu quero fazer uma pergunta poderosa que vai liberar o seu destino profético a partir de hoje, em nome de Jesus. Essa resposta libera o seu destino profético, em nome de Jesus. Quem aqui, todos de olhos fechados, quem aqui hoje aceita e fez essa oração pela primeira vez e está aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quem hoje aqui se desviou do Senhor por cansaço, desacreditou do Senhor por cansaço, por pressões sociais, e está voltando hoje para os braços do Senhor? Eu vou contar até 3. Eu quero que você levante a sua mão, que eu quero orar pela sua vida. E eu declaro que essa oração e essa decisão sua vai mudar completamente a sua vida, em nome de Jesus. Cadê os Jacós daqui? 1, 2, 3. Se tem Jacó aqui, levanta a mão. Em nome de Jesus. Quem está aceitando Jesus, levanta a mão aqui. Quem está voltando aos caminhos do Senhor, levante a sua mão. 1, 2, 3. Glória a Deus. Eu vejo muitas mãos levantadas. Glória a Deus. Eu quero fazer mais um convite para você. Você que levantou a sua mão, pega os seus pertences, corre aqui para frente, que eu quero orar e ungir a sua vida em nome de Jesus. Corre para cá. Eu declaro hoje que vai iniciar um tempo de governo sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Corre para cá.